Fala pessoal, tudo bom? Mais um Coelho Cast no ar e hoje eu vou entrevistar a nossa querida candidata a vereadora Bruna Guiottoco. Bruna, seja bem-vinda ao nosso Coelho Cast. E aí? Muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de participar do Coelho Cast. Estou muito animada com o nosso bate-papo de hoje. Tá preparada? Estou preparadíssima. Você tá nervosa? Estou um pouco. Devo confessar que eu Um pouquinho só? tô nervosa. Então vamos lá, Bruna. Aqui é tranquilo, tá? É um bate-papo descontraído. Você pode ficar à vontade, faz de conta que você está conversando na sala de sua casa com algum... Bruna, eu queria começar perguntando quem que é a Bruna Guiottoco, como ela começou a vida dela aqui em Junqueirópolis. Você pode começar falando lá da sua infância pra gente? Sim, eu sou filha do Manuel de Oliveira Moura, mais conhecido como Manezinho de Junqueirópolis, e da Neuza Suieco Guiottoco. Meus pais se conheceram aqui também, no município de Junqueirópolis. Na época, o meu pai ele é baiano e a minha mãe é descendente de japonês. Então, eles sofreram muito preconceito, assim, da parte mais da minha família oriental, porque há muitos anos atrás ainda tinha aquela questão que oriental precisava seguir a tradição, casar com oriental. Então, os meus pais, eles fugiram para se casar. Saíram de Junqueira? Saíram de Junqueirópolis e foram para Aparecida do Taboado para se casar. Levaram as testemunhas e se casaram lá em Aparecida do Taboado. Então, eu fui concebida lá em Aparecida do Taboado e depois os meus pais retornaram para Junqueirópolis. E aí eu nasci e cresci aqui em Junqueirópolis. Quando eu tinha 5 anos, os meus pais se separaram. Então, eu sou filha de pai e mãe separados. A minha mãe me criou solo na época, né? Com muita dificuldade, né? Porque a gente sabe que não é fácil criar um filho sozinho. Mas ao longo da minha vida, o meu pai foi se reaproximando. Hoje nós temos uma boa convivência, eu sou apaixonada pelo meu pai, temos uma boa relação. Minha família sempre foi muito humilde, né? E a gente sempre tentou manter essa boa relação, tanto com a família da minha mãe, quanto com a família do meu pai. A gente nunca se afastou, né, com a família paterna também. Você é filha de quantos... você e quantos irmãos? Eu ia perguntar quantos irmãos você tem, né? Da minha mãe, eu tenho uma irmã, ela chama Simone, mas foi de um relacionamento, né, anterior. A minha tia, a irmã da minha mãe, adotou, né? Naquela época, minha mãe não tinha condições de criar também. Então, ela foi criada pela família da minha mãe, em outro município, pela minha tia, né? E o meu pai, ele teve outros relacionamentos também, então eu tenho mais 3 irmãos por parte de pai. Você teve convívio com esses outros irmãos? Tenho contato, tenho... Já depois de adulto? Depois de adulto, tenho contato. E essa sua irmã que foi criada com a família da sua mãe, você chegou a ter convívio com ela? Eu também tenho contato. De infância, não, né? Só Infância, nós somos criadas assim como primas, né? Porque tinha um certo tabu, né? Como eu disse, minha família sempre foi um pouco conservadora, né? Mas depois, quando nós ficamos adultas, aí nós mesmos, por si só, né? Decidimos nos tratar como irmãs, né? E ela hoje também trata minha mãe como mãe, né? Não assim, de criação, porque lógico que ela trata a mãe dela, a minha tia, como mãe, mas ela chama minha mãe também de mãe. Nós convivemos assim, como uma família mesmo, né? Temos essa convivência. Aí, de infância, você foi criada com algum irmão? Ou depois de adulto que vocês se encontraram? Eu fui criada como filha única, né? Depois meu pai teve um outro relacionamento. E aí eu tive mais contato com o último relacionamento do meu pai, que é a minha irmã Lara, né? Que é a minha irmã mais novinha. Porque meu pai foi casado por mais tempo, né? Os outros relacionamentos ele teve, os filhos dos outros relacionamentos, eu tive pouco contato. Hoje eu tenho mais contato, porque quando a gente vai amadurecendo, né, na fase adulta, a gente mantém contato, mas de convivência, né, eu tenho mais com essa minha irmã mais nova.
Bruna, conta um pouquinho da sua fase de escola, de como que você era como criança. Olha, eu sempre fui uma criança muito para frente, muito. Eu tinha sempre tive um espírito de liderança e eu sempre convivi com as crianças mais velhas. Minha mãe até era chamada na escola porque eu queria andar com as crianças mais velhas, né? Então, Da série da série na frente. na frente. Então, no pré, eu queria andar com as crianças da segunda, da terceira série. Naquela época, quando eu estava no prezinho, hoje as crianças já entram na escola muito cedo, né? Com 4 anos já entra na escola, já é o ensino regular. Mas na minha época, com 6 anos que entrava na pré-escola. E eu tinha um desejo de entrar e eu entrei com 5 anos na escola. E na minha época era a professora Lídia Matsubara, que foi a minha professora. E eu saí já alfabetizada. E aí a minha mãe foi chamada na escola, né? Olha, Neuza, o que você acha da Bruna fazer novamente o prézinho? Porque quando ela chegar lá pra frente, pode ser que ela dê uma atrasada, né? Porque ela vai ser a aluna mais velha, ou a aluna mais nova e muito adiantada, né? Vamos repetir ela de ano, pra ela ficar na idade certa. E eu não queria, porque eu já lia, já escrevi e eu queria ir pra frente, né? Aí minha mãe chegou em casa e falou, olha, só que se você for pra outra série, pra primeira série, não vai ser mais a tia Lídia, vai ser outra professora. Então eu fiquei pra ficar com a tia Lídia, né? É que você repetiu, Diana. Aí fiz 2 vezes o prezinho, na época era lá na Pecorari, no Geraldo Pecorari, pra ficar com a professora. Mas eu sempre queria andar com as alunas mais velhas, e sempre na dança da escola, eu queria liderar, eu queria ensaiar as crianças, queria participar de tudo, né? Sempre fui uma criança pra frente. Você já foi presidente de Grêmio? Já, na época do colegial, era líder de sala, queria carregar a taleta da sala, né? Ajudar os professores, sempre fui assim pra frente, queria liderar, sempre tive esse espírito de liderança. E depois da escola, você fez algum curso superior? Qual foi sua opção depois de se formar no ensino médio? Logo que eu me formei no ensino médio, na verdade, quando eu sempre estudei em escola pública até a 8ª série. Aí eu lembro que na época a Associação Comercial, ela fez um concurso de texto com o tema Desperta Junqueiropolense. Eu sempre tive que trabalhar, eu comecei a trabalhar muito cedo. Eu comecei a trabalhar com 13 anos de idade. O meu primeiro emprego, eu fui babá, né? E aí eu lembro que... Com 13 anos você cuidava de uma criança? Naquela época, eu já tive que ajudar minha mãe. Como eu disse, nós sempre fomos, né, uma família muito simples, né? E eu tinha que ajudar a minha mãe com a renda, né, familiar. Então, eu era babá e eu lembro que eu sempre escrevi muito bem, era muito boa em redação. E aí a Associação Comercial fez esse concurso de texto. O tema era Desperta Junqueiropolense. E aí eu participei desse concurso e valia uma bolsa de estudos no Colégio Objetivo. E aí eu passei, ganhei em primeiro lugar, ganhei a bolsa de estudos e fui para o Colégio Objetivo estudar. E aí eu não estava conseguindo acompanhar, porque era diferente. Uma hora para outra você sair de um ensino mais, vamos dizer assim, mais relaxado e pegar um ensino muito acelerado, que é o de que série para... Da 8ª, entrei na 8ª série. No Objetivo? Isso, pro Objetivo. É puxado. Era bem puxado. Aí eu tive que abrir mão um tempo, até eu acompanhar a escola particular, né? Até eu dar uma acompanhada, eu tive que abrir mão do meu trabalho. Inclusive, a Sofia Rodrigues, que também é candidata, ela é minha madrinha de batismo, né? Ela que me arrumou esse emprego, eu fui babá do Nilo, do Hélio Furini, né? Era na casa do Hélio Furini, e aí eu abri mão do emprego até eu conseguir acompanhar, aí eu estudei lá até o 2º colegial. Quando eu terminei o 2º colegial, eu comecei a namorar muito cedo. Eu falei que eu não ia falar sobre isso.
Eu comecei a namorar com 13 anos também. Muito cedo comecei a namorar. E aí, eu também me casei muito cedo. Eu me casei com 17 anos. E aí, nessa época, eu casei com 17 anos. Com 18 anos, que eu já estava quase terminando os estudos, com 17 anos, eu decidi, eu e o meu primeiro relacionamento, ir para o Japão. Por quê? Na época, eu queria ir para o Japão, queria melhorar a condição de vida, né? A gente, quando é muito novo, a gente quer se aventurar e tem esse objetivo de melhorar a condição de vida. Eu fui para o Japão, morei 5 anos e voltei. Eu só fui estudar mesmo quando eu voltei. Eu voltei em 2011. Aí eu voltei e aí eu prestei o vestibular e também fui... quando eu prestei, Junqueirópolis tinha uma parceria com a Unifadra. Nossa. De bolsas de estudo. Prestei a prova e... Mas nessa ida pro Japão, você ficou quanto tempo lá? 5 anos. 5 anos? 5 anos. Ficou. Você trabalhava do que lá, então, né? Olha, eu trabalhei em autopeças, em componentes eletrônicos. É interessante isso, viu, a gente entrar nesse tema. Conta um pouquinho de quando você chegou no Japão, tipo, você já foi o quê? Lavando prato? Conta aí pra gente, assim, com mais detalhes. Logo que eu Legal, cheguei, eu trabalhei em lavanderia. Depois eu trabalhei em componente eletrônico. Gosto de brasileiro é trabalhar em casa, cara. Porque você quer... fábrica, e você quer também juntar dinheiro logo para poder vir embora. Ou lavar prato, restaurante, pintora. Isso. Aí eu trabalhei em lavanderia, trabalhei em componente eletrônico, em autopeças. E aí eu só fui estudar mesmo aqui quando eu voltei. E aí, como eu fiz essa prova e Junqueirópolis tinha uma parceria com a Unifadra, eu ganhei meia bolsa de estudos. Provavelmente você voltou perto dos 23 anos. Isso, eu voltei em 2011, eu tô com 36, eu tinha... Não faz fazer essa aqui, não. Vai bugar meu cérebro. Quem souber... Tô imaginando que você foi com 18 e ficou lá uns 5 anos mais ou menos, ou tô com 23. É 24. 24, eu sei. Você chegou em Junqueirópolis com 24 anos. Isso. Certo. Aí eu fui estudar. E aí eu prestei para serviço social, né? Na verdade, quando eu vim com a passagem aberta para 1 ano. Ah, tá. Possibilidade de retornar. Eu vim para buscar minha mãe, porque eu me separei lá. Eu me divorciei lá, né? E aí eu vim para buscar minha mãe. Quando eu estava aqui, com 40 dias que eu estava aqui, deu aquele tsunami. Não sei se você lembra. Do Japão? Isso. E a minha mãe ficou com medo de... Aí eu falei assim, vou prestar vestibular, vou ver. E aí eu ganhei essa bolsa de 50%. Me conta se você esteve lá no Japão e teve algum terremoto. Teve, não? Direto tem, né? Tem muito. Como No que é? começo é assustador. Depois você Primeiro terremoto, teve alguma coisa engraçada? fio Fio debaixo balançando, da- móveis caindo. Você tava onde quando Em aconteceu? casa. E aí? É assustador, começa a cair tudo, o fio começa, você olha pra rua, os fios da rua começam... Cara, mas treme tanto. Treme, depende da escala, treme bem, treme bastante. Mas depois você começa Vai a naturalizar. acostumando. Ah, um terremoto, que boa. Aí você já começa a deixar as coisas em locais estratégicos, né? Pra não cair, não quebrar. Mas é assustador. Nossa, cara, e a gente tem um país tão privilegiado nisso, né? Não tem praticamente quase nada de fenômenos naturais. Aí quando tem, o Brasil nem preparado Não tá. tá preparado. Igual uma vez eu vi de uma cratera que abriu lá no Japão, que os caras consertaram, parece que em 3 dias, ou foi 24 horas. Você lembra disso aí? Não, mas eles têm muita estrutura. Não sei o que aconteceu lá, fez uma cratera, assim, numa passagem, ou foi um viaduto. Cara, eles fizeram um recorde, assim, sabe? Que aqui no Brasil ia passar aí 8 meses e não ia nem ter Enquanto não começado. acontecesse uma catástrofe, em cima da catástrofe, ninguém ia fazer nada. Impressionante, um país de primeiro mundo, né, comparando. Por isso que muita gente, principalmente os descendentes de japonês, vão se aventurar lá. A maioria, ou todos os japoneses que eu conheço, ou quase todos, foram, por exemplo, lá em Marília mesmo, tem um funcionário da loja que está voltando do Japão para trabalhar com a gente, né? Então, assim, hoje eles estão falando que no Japão está meio complicado. Mas antes ia muito, né, o pessoal para lá. Ô, Bruna,
Me conta um pouquinho da sua trajetória de carreira. Por exemplo, você falou que prestou um concurso para assistente social. E aí? Isso. Aí, como a minha passagem, eu falei, né, ficou aberta para 1 ano, né? E aí eu falei, eu vou prestar o vestibular e eu tenho 1 ano para ver se eu vou gostar, né? Como que eu vou me adaptar à faculdade. E logo nos 3 primeiros meses eu me apaixonei pela profissão. Eu sou apaixonada. Perfeito. Você ia falar que se apaixonou por um rapaz. Não, eu me apaixonei pela profissão, assim, o curso de serviço social, ele me apresentou um universo que eu não conhecia, né? Eu sempre tive um senso de justiça muito presente em mim, sabe aquela pessoa que não gostava de ver uma pessoa sofrendo injustiça? Deixa que eu falo, eu falo, eu sempre gostei de falar por aquele que não tem voz. Aquela pessoa, eu sempre fui assim. E a faculdade me abriu esse leque de oportunidades, né? De conhecer um universo, de lutar por direitos, né? O direito social do outro, de enxergar. Hoje você trabalha aqui na assistência social de Junquerópolis? Eu já trabalhei. Logo que eu retornei do Japão, eu trabalhei como auxiliar de dentista na saúde. Depois eu trabalhei como auxiliar administrativo no Semente da Vida. Semente da Vida. Isso. Depois eu trabalhei no Conselho Tutelar, fui conselheira tutelar. Tudo concurso? Não, foi contratos. Depois eu trabalhei em instituição de acolhimento para adolescentes em Dracela, aí já como assistente social. Depois eu trabalhei numa equipe multidisciplinar aqui como assistente social, que era a Equipa, que hoje é o CREAS. E aí eu prestei o concurso e passei em primeiro lugar em Irapuru. Hoje eu passei como assistente social em Irapuru e hoje eu estou coordenadora do CRAS em Irapuru. Então você trabalha em Irapuru. Estou indo para o 3º ano em Irapuru. E aí já fiz serviços também de assessoria, perita judicial na área do serviço social também. Eu sou apaixonada, eu sou assim, suspeita para falar, eu sou realmente apaixonada. Eu sou especialista em políticas sociais e trabalho social com famílias. Eu amo esse campo, sabe? Isso é muito bom, que é uma característica que vai te ajudar muito no cargo de vereador, né? Esse negócio de dar voz pro povo, falar pelo povo, comprar a briga, né? Da necessidade do povo. Eu espero que você for eleita, que você trabalhe, né? Com esse mesmo empenho que você tem na sua vida. Acredito que vai fazer isso, né? De lutar pelos que não têm voz, né? Legal, gostei de ouvir você falar isso. Vou lutar pelos que não têm voz. É uma coisa interessante. Ô, Bruna, eu sinto que você tem alguma história de criança, de infância para contar para mim, porque parece que você era uma menina que aprontava um pouquinho. É a cara de ser uma menina traquina na infância. Olha, eu fui criada, fui criada ali na Popular, na Pops, né? Na Pops. Na Pops. Era a menina da Pops. A menina da Pops. Então a gente brincava muito ali com a criançada. Na verdade, eu sempre apanhava, o pessoal, eu tinha um problema de sangramento no nariz, então os moleques me chamavam, brincava, dava bolada, só pra ver. De propósito? Confusão, Aí eu sempre saía chorando, chegava em casa chorando. Aí um dia minha mãe falou assim, é o seguinte, a próxima vez que você chegar aqui chorando, você vai apanhar duas vezes. Eu já fiz dessa. Aí virou uma chave, sabe assim, virou uma chave. Aí agora eu vou meter o louco também. Aí eu brigava, arrumava confusão, puxava o cabelo. Minha vizinha chegava em casa, um bolo de cabelo pra mostrar pra minha mãe, sabe assim? Aí eu comecei a dar trabalho também. Eu era também briguento quando era moleque. Aí eu comecei, tipo assim, agora não, agora quem vai ditar o jogo sou eu. Falei, peraí, eu vou ficar agora só no preju? Não. Uma vez, a minha vizinha, a gente tava brincando de esconde-esconde, e ela tinha deixado um chinelinho assim, ficava aquele monte de chinelo, eu escondi o chinelo dela, pra ela não achar nunca mais. Olha isso.
Aí depois eu fiquei com o coração assim, eu não tinha Sentindo culpado. me sentindo culpada. Aí eu mesmo escondi, eu mesmo achei esse chinelo dela. Essa amiga. Devolvi, porque quis ser malvada, mas também nem tanto, né? Aí achei o chinelo, devolvi, mas eu, depois daquele dia também não deixei nunca mais ninguém me bater. Mas era bem gostoso, a gente brincava na rua, tinha mais liberdade, né? A gente não tinha... Qual que era seu apelido de infância? Eu não tive, é assim, um apelido que pegou, eu não tive. Mas eu sempre fui muito bochechuda. Então eles me chamavam de fofão, assim, na escola, sabe? Mas não teve um apelido que pegou, assim, de fato, né, pra levar pra vida. Mas eles mexiam muito com a minha bochecha. E apertava, eu não gostava, sabe? Você ficava murro, se apertasse. Eu ficava nervosa, assim, eu retrucava, xingava. Mas não batia? Não, eu só batia quando eles vinham pra cima de mim, porque eu sabia que se eu chegasse em casa chorando, eu ia apanhar. Lembrava da ameaça. Minha mãe me ameaçou, na verdade, então... Na verdade, uma vez, eu apanhei da escola, né, de um menino vulgo aboborão. E minha mãe falou que se eu apanhasse, isso daí que você tá falando, eu ia apanhar também. Aí eu fui lá e bati no menino. Só que aí eu levei uma suspensão de uma semana e minha mãe me bateu também. Então, quer dizer, ela falou que não ia me bater e me bateu. Porque ela teve que ir lá na escola e citou e acabou me batendo, porque eu tomei suspensão. Mas eu acho que toda mãe, assim, quando o filho tá sendo muito judiado, em algum momento ela fala isso. Quer que reage, meu filho vai ficar apanhando, vai ser frouxo, vai ficar, né? Ela falava assim, não, você não vai apanhar, não, você vai bater também. E depois eu me viro, eu falei, então tá bom. Aí eu bati no moleque, peguei uma semana de suspensão e aí eu apanhei também dela. Hoje em dia que as mães, né, tentam ensinar que é na base da conversa, mas antigamente as mães Não tinha negócio de bullying. Bullying resolvia na saída, o bullying às vezes até dentro da sala. É verdade. E aí eu reagi, mas eu chorava demais. Chorava muito. Ô Bruno, eu queria saber, você não é casada, você é casada, você é solteira? Agora, no momento, eu namoro. Você namora? Não tive filhos. Não tem filhos? Ao longo da minha vida, eu tive alguns relacionamentos, né? Como eu disse, eu casei Casou nova, né? Casei com 17 anos, né? Já namorava desde os 13. Depois eu tive alguns... Você casou com esse que era seu namorado de 13 anos? Isso, casei, né? Fiquei 6 anos juntos, me separei lá no Japão, me separei com 19 anos pelo consulado brasileiro. Depois eu tive alguns relacionamentos. Casava ou morava junto, ou só namorava, mas não deu certo. Às vezes eu até brinco que eu e a Gretchen, a gente tava assim. Depois eu fiquei algum tempo sozinha, fiquei 5 anos sozinha e hoje eu estou namorando. Que legal. Estou namorando, mas eu não tive filhos. Legal. Ô, Bruna, e sobre a sua profissão, você tem algum plano de carreira? Tem alguma coisa que você está estudando? Atualmente eu estou fazendo pedagogia, né? Em 2019, teve uma nova legislação que todas as escolas precisam, né? É obrigatório ter assistente social e psicólogo, né? No ambiente educacional. Então, para conhecer melhor, né, sobre o ambiente, né, educacional, eu decidi fazer pedagogia, que é a segunda licenciatura. Então, eu estou agora já entrando na fase de estágio e elaboração do artigo. Aí, estou fazendo a segunda licenciatura. Estou apaixonada também pela pedagogia, mas o meu coração é do serviço social. Não que a pedagogia não seja encantadora, porque eu acredito muito no poder da educação. A educação, ela te dá oportunidades, né, ela te dá liberdade, né, através da educação. Quando você tem uma profissão, você tem poder de escolha, você tem poder de se emancipar, né, o poder de fazer renda, o poder de emprego. Então, você tem poder de escolher sobre o seu futuro, de mudar a sua vida, de poder proporcionar para a sua família, né, uma melhora de vida, de oportunidade para os seus filhos, para a sua família, para os seus pais. Então, eu acredito muito no poder da educação. Claro. A pedagogia, ela faz isso, né?
constrói a base, né? Constrói a base. A base. A base de todas as outras, né, profissões. A educação, ela é libertadora. Ela é E a pedagogia começa ali na infância, né? Então é a base mesmo do... Isso. O ensino educacional, a educação, ela é maravilhosa, mas como eu sempre falo, eu sou apaixonada pelo serviço social mesmo, né? Ressignificar a história, você poder contribuir para ressignificar a história do outro é maravilhoso, né? Você poder garantir direitos para o outro, você trabalhar com a equidade, com a igualdade de oportunidades, com a emancipação do cidadão, isso também é maravilhoso. Então, hoje eu sou apaixonada pelos dois campos. Foi nisso, essa sua paixão que você fala aí, por assistência social, que te fez interessar pela política? Foi, também. E o que mais? Também. Porque eu sempre acreditei que os princípios que regem a minha profissão também são os princípios que devem reger a política, sabe? A igualdade de oportunidades, a garantia dos direitos, a cidadania, a democracia. E a política, ela é um poderoso instrumento de transformação social. É através da política que você vai minimizar as desigualdades sociais. É através da política que você vai possibilitar que aquela pessoa, que aquele cidadão se emancipe, né? Modificar a realidade daquela família. Você vai gerar emprego e renda, você vai dar liberdade para aquele cidadão, sem nenhum tipo de preconceito. Você vai... os princípios da minha profissão são os mesmos da política, né? Equidade, diversidade. Então, eu acho a política maravilhosa. Se você souber utilizar a política, eu não falo a política partidária, né? Sim. Eu falo a política na sua essência. Então, eu sempre fui apaixonada pela política. Nós vivemos a política, né? As nossas escolhas diárias, elas respiram política. Quer servir, né? O cidadão. A política, a essência dela é isso. Posso estar enganado, é servir. E a coletividade, né? O direito coletivo, ele sempre vai sobrepor o direito individual. Então, quando você trabalha pela política pública, você pensa no coletivo, acima do seu juízo de valor, né? Acima das suas escolhas individuais, você pensa no bem comum, né? Para emancipar aquela municipalidade. Então, eu sou apaixonada pela minha profissão e hoje, vivenciando a política pela primeira vez, eu estou me apaixonando por esse processo. A cada dia eu me apaixono mais. Que legal. Parabéns, Bruna, parabéns. Esse pensamento aí é o que todos os candidatos deveriam ter, né? Todo candidato deveria ter esse pensamento de paixão, de servir, de lutar contra a desigualdade, enfim, de abrir mão do interesse individual, né? Isso daí que você falou, prestei bastante atenção, muito importante isso. E eu queria fazer outra pergunta para você. Caso eleita, né? O que a população de Junqueirópolis pode esperar de você no cargo de vereadora? Olha, eu espero contribuir para ampliar os serviços, né, que nós já temos no nosso município em todas as áreas. Educação, saúde, assistência social, cursos de capacitação profissional para jovens, para adultos, mas principalmente para a mulher, né? Eu acredito que muitas mulheres enfrentam, se submetem a situações de violência por inúmeros fatores, mas alguns deles, além da dependência emocional, a dependência financeira. Exatamente. Né? Então, se nós possibilitarmos geração de renda, emprego para cada vez mais mulheres, né, a gente consegue minimizar e romper ciclos de violência. Né? As mulheres hoje estão ocupando cada vez mais espaços, mas eu sou a favor da mulher ocupar cada vez mais espaços de participação social, da mulher na política, né, na família. Então, e também gerar mais empregos para as mulheres também, pensar isso, né, apresentar projetos para a gente buscar cada vez mais recursos, porque sem verba a gente não consegue efetivar a política pública. E eu penso também em fazer, né, esses projetos sempre buscando a participação social, porque como que a gente conhece a realidade da população?
ouvindo a população. Então, através de fóruns, através das redes sociais, através de reuniões periódicas com os líderes comunitários, para ouvirmos, né, as reais demandas, as reais necessidades da população, para dar voz, porque como que nós construímos uma gestão mais participativa, uma gestão mais democrática, ouvindo a população. Então, isso, né, se eu tiver a oportunidade de representar, né, a nossa população, eu vou querer sempre estar em contato com a população para nós construirmos desde o início do projeto até a sua efetividade, sempre estar em contato com a população. Então, em todas as áreas, né, desde habitação, emprego, renda, cursos, saúde, educação, assistência social, implantar e também implementar cada vez mais ações para melhorar a qualidade de vida da população, sempre prezando por todos esses princípios, né, que a gente já falou. Eu acho que ao decorrer do tempo, a sociedade vai mudar isso daí. É importante que haja mulheres que nem você, que pensem nesse trabalho de desenvolver mais a carreira da mulher, a mulher ela se tornar mais independente e não depender de homem. Não querendo ser, né, falar isso, mas é legal, assim, as mulheres chegar nesse nível de não ter que estar num relacionamento por dependência financeira. Muito bom ouvir isso. Ô, Bruna, então, encerrando aqui, eu quero agradecer, viu, Eu que agradeço. o seu tempo, a sua disponibilidade, agradecer pela participação no podcast e também eu queria dizer que, se for eleita, a gente vai fazer uma rodada de entrevistas com os candidatos eleitos. Desejo boa sorte, que você volte para conversar com a gente como vereadora de Junquerópolis. Eu que agradeço a oportunidade. Boa sorte, muito obrigado, tá? Adorei o bate-papo. Desejo sucesso ao programa. Muito obrigada. Obrigado você. Pessoal, vocês que assistiram agora esse bate-papo aqui com a Bruna, não se esqueça de se inscrever no canal e, muito importante também, ativar aquele sininho de notificação, que aí o YouTube entrega para vocês em primeira mão o nosso próximo conteúdo. E eu queria agradecer a Bruna por estar aqui com a gente.